11 horas, 11 minutos, toda hora dobrada é abençoada, eu sempre digo. Aqui é Márcio Paulino, seu mentor em comunicação e oratória. Sábado, 7 de junho de 2025. Falamos ao vivo, direto do Instagram, para todo o planeta. E para você que chega agora, na live ao vivo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que chega também depois nesse arquivo gravado, quero agradecer demais o tempo que você investe aqui, nessa página do Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Mandar bom dia para você, desejar um bom dia para você. Auri20 Oficial já está entre nós. Muito bom dia. Eu resolvi abrir uma live, não divulguei antecipadamente, na verdade, tomei essa decisão hoje pela manhã, sábado, e aí pedi para o meu web designer fazer uma arte rapidamente, e ele postou ainda hoje cedo, é verdade. Provavelmente, o número de pessoas aqui será um número de pessoas que ou que já viu essa arte logo cedo, ou que eventualmente passará por aqui. Mas, independentemente do número de pessoas, porque eu não avisei antecipadamente, eu quero me comprometer a fazer uma trilogia. É verdade. E é muito importante que você, que está aqui entre nós, saiba qual é o objetivo. A trilogia da oratória, nós estaremos hoje, amanhã e ou segunda ou terça-feira, que é o dia que encerram as nossas vendas. É verdade. O nosso carrinho está aberto até terça-feira, 23 horas e 59 minutos, e é muito bom saber que existe sim esse prazo, para que você possa, do lado daí, pensar, refletir e tomar a maior e melhor decisão da sua vida. Do lado de cá, o meu compromisso é apresentar 3 lives curtas, menos de 1 hora, ali entre 30 minutos, 40 no máximo, 45 estourando, trazendo conteúdos leves a respeito de comunicação e oratória e principalmente fazendo um convite para você também, para que você possa participar do nosso evento Fale e Seja Ouvido e para que você possa destravar a sua vaga na mentoria Speaker Training. Falando de evento, a nossa live de lançamento, o Lançamento Semente, foi um sucesso. Última quinta-feira, dia 5 de junho, nós abrimos a live às 20h20, pontualmente, tanto no Instagram como no YouTube, e foi realmente uma experiência incrível. A nossa equipe, eu, o Felipe Ness, também o Léo e o Caio, estávamos altamente comprometidos ali para oferecer a você uma transmissão de altíssima qualidade, tanto no Instagram como no YouTube. E todas as pessoas que passaram pela live, Fale e Seja Ouvido, no dia 5, foram pessoas que tiveram as suas vidas impactadas com uma mensagem congruente e, graças a Deus, muitas pessoas já tomaram a decisão de entrar para a mentoria Speaker Training, a decisão de aprimorar a sua comunicação e oratória e principalmente a decisão de destravar o medo de falar em público em até 11 horas. E é exatamente isso que eu quero sugerir para você. Para você que ainda está com alguma dúvida, para você que ainda tem perguntas em aberto, eu quero me colocar à sua disposição, seja aqui na live de hoje, seja também no nosso direct ou no e-mail do suporte, para que você possa tirar as suas dúvidas e ficar à vontade na tomada de decisão. Eu não divulguei essa live aqui com antecedência, mas o arquivo ficará gravado. Então, isso é o mais importante. Eu quero pedir a gentileza, quem estiver me acompanhando agora, o áudio está chegando bem? Se puder só fazer um joinha, você que está aqui comigo, faça só um joinha se o áudio estiver chegando bem, equilibrado, em bom tom. Agradeço demais a sua colaboração a respeito do áudio. Então, como eu estava dizendo, a nossa live, o nosso evento digital
Fale e Seja Ouvido foi um verdadeiro sucesso. Graças a Deus, muitas pessoas foram impactadas com a nossa mensagem e principalmente pessoas que já tomaram a decisão de entrarem para a mentoria. Essa mentoria, ela já acontece desde meados de 2017 para 2018, porém, pela primeira vez, muito obrigado, querido radialista, é o Clécio Marques, radialista, meu colega de profissão também. É uma profissão muito interessante, né, Clécio? Ser radialista, comunicar através da voz, usando o veículo rádio, que é um dos mais apaixonantes, apesar da internet. Como eu estava dizendo, muitas pessoas já tomaram a decisão e a nossa mentoria Speaker Training, ela já existe desde os meados de 2017 e pela primeira vez nós tomamos a decisão de trazer essa oportunidade também para o digital, até porque eu moro em Fortaleza, atendo muitas pessoas aqui é a capital do sol do Ceará, porém, neste Brasil e neste mundo, em todos os países de língua portuguesa, quantas pessoas precisam de uma mentoria de oratória que reúna dois grandes pilares, a técnica com a terapia, com o emocional. E é exatamente esse diferencial, trazendo também um momento terapêutico, o cuidado do emocional, mas toda a experiência que eu tenho no campo de batalha, para quem não sabe, é a experiência prática na oratória, desde o rádio até a televisão, passando pelos palcos e também pelos casamentos. O início da minha carreira foi no rádio em 1998. Lá eu já vencia uma das grandes travas da minha vida até então, que foi a gagueira. Uma criança tímida, introvertida, que sofreu bullying na escola, que desenvolveu gagueira em função de um acidente que criou um estresse pós-traumático. Então, o grande marco da minha vida, ou melhor, o primeiro grande marco da minha vida foi quando eu abandonei a área contábil, estava no 3º ano em Ciências Contábeis, tranquei a faculdade no final do 3º ano para me dedicar ao curso de rádio, o curso técnico do Senac e depois também à faculdade de comunicação social com ênfase em jornalismo. E de lá para cá, fiz vários outros cursos ligados à comunicação. Apresentador de TV, apresentador de talk show, curso de formação de palestrante, curso de formação de mestre de cerimônias, curso de formação de apresentador de eventos de alto padrão, curso de formação de celebrante de casamentos, curso de formação de retórica e oratória, sem falar nos workshops, teatro, clown, interpretação do corpo, interpretação do texto, cursos de canto, cursos de voz, enfim, 25 anos dedicados à comunicação assertiva, dedicados à oratória consciente, dedicados à comunicação plural, seja no rádio, na TV, nos eventos, casamentos e agora nas mentorias e palestras. Quero dar boas-vindas para você que chega agora, vou colocar o Zoom aqui. O radialista já está por aqui, deu um ok. Alessandro Paulino Zacarias, como eu dizia agora há pouco, eu não divulguei essa live, mas o intuito aqui é que ela fique gravada e impacte o maior número de pessoas possível depois no arquivo também. Doutora Priscila Patrick, muito obrigado pela sua entrada na minha live. Hoje será uma live ainda mais leve, uma live ainda mais curta. Iniciamos às 11h11 pontualmente e a ideia é ficar no máximo até meio-dia. Mas o que eu quero trazer para você hoje, neste sábado, é o seguinte. A nossa comunicação, ela depende muito do nosso emocional também. Não é só técnica de oratória, articulação, dicção dos lábios, articulação de palavra, uma pronúncia correta, com a dicção aberta, articulando bem,
postura, mãos, contato visual, arquétipos. Não é só isso. Todas essas técnicas e tantas outras como rapport, conexão, V0, comunicação não violenta, escutativa, escutatória, empatia, tudo isso, todas essas técnicas, elas são importantes, claro, mas você precisa ter uma base emocional. Você precisa estar com o seu emocional equilibrado, trabalhar a autoconfiança, a autoimagem, para que a sua criança ferida, não entre à frente e não trave sua comunicação em um momento que você precisa mostrar o seu melhor. Dentro da mentoria Speaker Training, agora no formato digital, que você terá acesso clicando no nosso link da bio, você fará uma anamnese individual comigo. Nós estaremos juntos, se você morar em Fortaleza ou região, presencialmente, e se você morar fora do Ceará, estaremos juntos ou pelo Zoom ou pelo Google Meeting, para que você faça uma anamnese completa, para que você mostre e compartilhe comigo todas as suas dores, dificuldades e travas na comunicação. Após essa anamnese, nós faremos então 5 aulas práticas de 2 horas cada. Serão aulas em grupo, porém um grupo altamente selecionado para que eu possa atender individualmente cada um e pegar literalmente na mão. Literalmente pegar na mão para que você receba a orientação específica, para que você receba a prática terapêutica correta, para que você receba realmente uma orientação e um acompanhamento, porque a nossa promessa: te ensino a destravar o medo de falar em público em até 11 horas. Uma pequena pausa para a água. Ai, tão bom. Deixa eu ver quem chegou aqui. Igor. Igor César. Muito bem, muito obrigado. Andréia Gomes começou a me seguir. Obrigado, Andréia. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao mundo mágico dos sonhos da boa comunicação. Essa pausa que eu fiz agora para tomar água, pegando um gancho dessa pausa é algo que você precisa aprender a se acostumar. Muitas pessoas acham que a boa comunicação é falar rápido demais e sem preencher os espaços vazios, preenchendo os espaços com nés, ons, enfim. Tudo isso é ruído, tudo isso é vício de linguagem. Então, eu fiz uma pausa agora calmamente para tomar um gole d'água, faço uma pausa calmamente agora na minha fala, sem precisar falar né, Você vai observar dentro da mentoria Speaker Training, no formato digital, que todas as orientações você vai colocar em prática rapidamente. E quando você estiver diante de uma pessoa de autoridade, diante de uma figura que impõe respeito, você vai ter mais confiança, você vai ter mais possibilidade emocional, inclusive, de fazer uma comunicação de igual para igual, estabelecendo rapport, criando conexão, gerando vínculo e fazendo um laço, estreitando um laço com o seu interlocutor. Até porque a comunicação é uma ponte que gera um vínculo, que cria um laço. E quando você cria esse laço, gera esse vínculo, constrói essa ponte através da boa comunicação, você tem um parceiro, um cliente, um paciente, um aliado, um sócio, até mesmo um amor. Eu postei um Reels dia desses e foi no exato momento que eu celebrava um casamento à beira-mar, no pôr do sol,
aqui em Fortaleza. É mais uma das funções que eu amo, que também usa a boa oratória, a função de celebrante de casamentos. E a história daquele casal, eles moram em Nova York e vieram para Fortaleza só para se casar. Olha que interessante. E a história deles, ele, extremamente comunicador, comunicativo, bom orador, articulado, boa retórica, boa fala, articulação perfeita, emocional equilibrado, um cara que chegou para trabalhar com ela. E aí, no decorrer do trabalho, eles foram se conhecendo e ela foi percebendo a comunicação dele assertiva e principalmente o carinho que ele tem pela mãe quando ele falava com ela ao telefone. E aquilo foi despertando nela uma certa curiosidade, um certo interesse. E, incrivelmente, a comunicação dele abriu essa porta para que ela se interessasse. E então, eles começaram a conversar e o resultado, se casaram. E eu tive a honra de celebrar o casamento. Interessante que esse Reels que eu falei agora foi do momento, foi do corte que eu presenteei o noivo com um radinho de pilha, porque o apelido dele, de tão comunicador que ele é, de tão comunicativo que ele é, um dos apelidos é radinho de pilha. E ali no momento da celebração, eu pego o radinho de pilha assim, ele estava com um laço azul bonito, embalado num laço, radinho de pilha novo, com pilhas novas. E aí eu presentei o noivo e falo na celebração que a comunicação dele foi a chave para que os dois se conhecessem e terminassem se casando. Dei esse exemplo aqui para você, só para você perceber como é importante a comunicação. Como é importante. E nesse momento, eu te convido também a você pensar no seguinte: a visão do sim. Márcio, o que é isso? A visão do sim. Você precisa, é um convite, tá? Não que você precise, mas é um convite. Olhe para todas as situações da sua vida com a visão do sim, que é a visão do palhaço. Quando eu fiz o clown, o curso de palhaço e improviso, eu aprendi a visão do sim, o olhar do sim. E com esse olhar do sim, você pega todos os imprevistos que acontecem na sua vida e na sua comunicação e você diz sim para eles. Você diz sim para todos os imprevistos e é muito interessante. Quando eu passo essa lição na palestra Tudo Comunica, as pessoas ficam impactadas, porque se você colocar o olhar do sim à frente e praticar essa lição, você verá tudo com mais graça e leveza. O que é o olhar do sim? Você pega um imprevisto e você joga com ele. Você cria um jogo lúdico ao invés de você brigar com o imprevisto. Ao invés do imprevisto tirar você do eixo. Eu estou falando isso porque esse contexto do olhar do sim, da visão do sim que eu aprendi fazendo curso de palhaço, de clown e de improviso, é um contexto que você pode usar em qualquer momento. E eu me lembrei dele aí. Entrou um alarme aqui. Sabe o que estava escrito? Gratidão. Eu me lembrei do olhar do sim, porque todos os imprevistos que podem acontecer comigo e com você são imprevistos que precisam ser encarados com graça e leveza. Deixa eu ver quem está chegando aqui para falar um oi. Carlos Moraes, Luísa Ambros Espiritual, queridíssima. Alô, Raina, muito obrigado. Peducino, que legal, gente, muito obrigado. Então, eu entrei nesse momento do olhar do sim, que é a lição do palhaço, porque todas as vezes que eu coloco isso, que eu pratico isso, eu olho para os imprevistos com tanta graça e leveza e eu jogo com eles para que eles sejam objetos de um jogo saudável, para que eu possa pegar ali
aquele imprevisto e usá-lo ao meu favor. Isso é muito interessante. Ô querida Luísa, que Deus abençoe você. Luísa Ambros Espiritual, minha mentora espiritual e energética. Fazemos um trabalho lindo de apoio energético. Luísa também é mentora de pessoas e hoje fará um lindo workshop às 14 horas. Estaremos juntos, viu? Então, como eu dizia, o olhar do sim, ele é libertador, porque ele traz muita graça e muita leveza quando acontece o imprevisto. E por que eu lembrei disso? Vamos lá, eu vou aqui abrir só para você, tá? Eu estou aqui no ambiente, aqui é o home office do meu condomínio, onde eu moro aqui em Fortaleza. E ele acabou de ser reformado, tá tudo novinho. Eu adoro esse lugar. Eu fiz a live aqui com a Adriana, quem acompanhou viu, estava até de blazer no dia. E o home office é um lugar incrível. Só que, por que eu lembrei do olhar do sim do palhaço? Quando eu cheguei aqui hoje para abrir o espaço, para ligar o ar-condicionado, ligar as luzes e montar o ambiente para você, a moça, a zeladora, a moça da limpeza, estava entrando para limpar também. Aí eu olhei para ela e falei, tudo bem, bom dia, como vai? A senhora vai limpar agora? Ela, pois é, eu vou. Falei, poxa, a senhora pode me emprestar então a sala do home cinema? Porque eu tenho uma reserva agora no home office para fazer uma live. Aí ela olhou para mim e falou assim, moço, pode fazer a live, depois eu limpo então. Aí eu olhei, tá certo. Aí entrei, acendi as luzes, aí acendi as coisas, liguei tudo, montei aqui o setup e percebi começar a subir assim uma poeira, sabe? Gente, interessante. E aí, quando eu abri a live, eu comecei a perceber essa poeira entrando no meu nariz, e eu tenho rinite alérgica ainda, é verdade. E eu comecei a sentir uma coceira, tanto é que eu fiz isso aqui, ó, algumas vezes já. E aí, se você não tem essa chave, que é o olhar do sim, dizer sim para os imprevistos e jogar com eles, olhar com graça e leveza para tudo isso e usar isso ao seu favor, se você tiver essa chavinha ligada, instalada em você, qualquer coisa que aconteça que saia do padrão, ao invés de você sofrer por isso, perder o seu eixo, o seu equilíbrio, você simplesmente vai jogar com isso, com o improviso, com o imprevisto, usando o improviso. Dito isso, vamos avançar aqui no conteúdo. Eu estou estudando a comunicação há muito tempo e comecei a estudar também o professor Joe Dispenza, que é uma figura assim extremamente surreal, maravilhosa, disruptiva, uma figura humana. O que ele vem fazendo pelas pessoas no planeta, só quem conhece sabe. E olha que interessante, quando eu comecei a estudar Joe Dispenza, algumas lições que ele me trouxe têm tudo a ver com a questão da boa comunicação. Primeiro, ele diz que nós somos parte conscientes de uma ordem divina, estamos ligados a um todo, que nós não estamos separados, apesar de fisicamente estarmos separados, cada um nas suas casas, cada um com seus corpos, mas existe uma ligação, porque nós fazemos parte do todo. E olha só que interessante, ele fala que a fala humana, vai muito além da simples comunicação. Ela é uma tecnologia energética. Olha que interessante, quando você imprime uma fala, quando você pronuncia palavras, não é só comunicação, também é energia. E é um instrumento preciso que atua como ponte entre o invisível e o concreto. Interessante isso, a comunicação, um instrumento invisível que atua como ponte entre o invisível e o concreto. Cada palavra que você fala, que eu falo, carrega uma vibração, uma assinatura, uma energia que age diretamente no campo ao nosso redor. Por isso que você precisa pronunciar palavras de bênçãos e nunca palavras de maldição. Por isso que você precisa elevar a sua frequência para que você esteja em sintonia
atraindo mais dessa alta frequência. E ele fala também, a palavra é a arquitetura viva da realidade. Olha que lindo isso. A palavra é a arquitetura viva da realidade. A palavra consciente atua como um comando no seu sistema. Então, é possível que você esteja atuando e gerando vários comandos no seu sistema, no seu campo, sem ter a consciência disso, sem perceber isso. Quando você pronuncia palavras contra você mesmo ou contra os outros, você está criando um campo ao seu redor, você está instalando, eu vou chamar de chips energéticos no seu campo, que podem atrapalhar muito o seu dia e muito a sua jornada. Então, como o professor Joe Dispenza fala, sincronicidade, na visão dele, é a intenção mais a emoção positiva elevada, mais o verbo alinhado e coerente. Olha que lindo isso. Vamos lá. Intencionalidade, a intenção, mais emoção positiva elevada, ou seja, vibrar em alta frequência e estar numa postura positiva, mais o verbo alinhado e coerente. Você precisa falar o que você sente, o que você pensa e ter congruência com isso. Olha só, ainda palavras do professor Joe Dispenza. Quando o verbo, que é a palavra, nasce do coração... Opa, bati no microfone aqui. Ó, se deu ruído no áudio, me desculpe. Quando o verbo, a palavra, nasce do coração, vira uma flecha. Mas quando vem só da mente desconectada, o verbo vira barulho. E aí? Quando o verbo, que é a palavra, nasce do coração, vira uma flecha. Mas quando vem da mente desconectada, é só barulho. Olha que lindo isso, gente. Muito obrigado, Vera. Chegando agora, Vera Nes. Olha, conheço esse sobrenome, viu, Vera? Vera, você é a mãe do Felipe? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que coisa boa. Vera, abriu uma live hoje, é a trilogia, hoje, amanhã, e a terceira será ou segunda ou terça-feira, com o objetivo de compartilhar aqui um conteúdo leve, com graça e leveza, e também com o objetivo de trazer uma oferta especial para as pessoas que ainda não tomaram a decisão de entrarem no link. O nosso link está lá na bio, olha só, eu até anotei aqui. O nosso link é o seguinte, oratoriasistemica.com.br/replay. Nesse link você tem como assistir a nossa live Fale e Seja Ouvido novamente, caso você tenha perdido, e também pode tomar a decisão de entrar na mentoria Speaker Training pela primeira vez, depois de 7 anos, pela primeira vez estamos com ela no formato digital. Então, gente, eu achei tão incrível iniciar os estudos do professor Joe Dispenza, porque também tem tudo a ver com esse trabalho que eu faço de comunicação, de mentoria terapêutica. É muito importante isso. Eu sempre vou frisar essa diferença. Nossa mentoria não é só técnica, ela também é terapêutica e ela também é emocional. Interessante, né? E olha só, cada frase que usamos deve ser escolhida como se fosse um decreto divino. Olha que bonito isso. Cada frase que eu uso, que você usa, deve ser escolhida como se fosse um decreto divino. Porque nós somos semelhança, nós fomos criados à semelhança de Deus. E você sabe, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo, nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, cada frase que nós pronunciamos precisa ser um decreto divino. E aí a importância de palavras de bênçãos, de palavras positivas, de comunicação não violenta, de comunicação com empatia,
da escuta ativa, da escutatória. Como é importante isso? Seguindo aqui, eu estou apaixonado pelos estudos do Joe Dispenza. Olha só, o verbo criador só funciona quando existe congruência, ou seja, a sua fala, ela só cria realidade na sua vida quando há congruência. Quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo estão dançando na mesma frequência elevada, estão vibrando na mesma frequência elevada. Olha que interessante isso. Vou repetir, porque isso é incrível. O verbo criador só funciona quando existe congruência. Quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo estão dançando alto, na mesma frequência elevada. Não é incrível? Abraço para você, Fábio Ferreira. Nossa, gente, abri um parênteses aqui. O Fábio, deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo, o Fábio. Usar o Zoom aqui, hein, Fábio? Depois de 4.0, meu amigo, tem que colocar o Zoom. O Fábio, ele é um grande comunicador e radialista de São Paulo e ele participou da minha primeira turma de rádio no Senac em 1998 com o professor René Bacalcoa. Eu acho que esse é o sobrenome. E eu fiz o curso no Senac para ser comunicador, para realizar o sonho de ser locutor de rádio. Em 1998, um dos grandes marcos da minha vida, quando eu já estava ali vencendo a gagueira, porque para fazer o curso, gente, não era só lá e se matricular, não. Tinha que fazer um teste prático em estúdio, com fone de ouvido, com microfone, lendo notícias, fazendo comerciais. Lembra, né, Fábio? Pois é, tinha gente que reprovava no teste para entrar no curso. Oh, meu Deus! E hoje ele está aqui, nós estreitamos laços, voltamos a nos conectar, voltamos a nos conectar através da rede social, da tecnologia. E ele está aqui hoje investindo o tempo dele, honrando-me com a presença. Obrigado, viu, Fábio? Então, gente, como eu dizia, professor Joe Dispenza é uma figura que eu particularmente estou assim cada vez mais encantado. Olha, eu tenho grandes mestres que eu já modelei e modelo na comunicação. Vou citar aqui alguns para você. O primeiro, Gilberto Filho, meu primo, que fez a passagem, infelizmente, no ano passado. O Beto, ele me levou para uma rádio pela primeira vez quando eu tinha 6 anos. E quando eu ia para a casa dele no Rio de Janeiro, a cidade era Barra Mansa, pertinho de Volta Redonda, Resende, sul do Rio. Ali pela Dutra, quando você está indo ali via Dutra, na Via Dutra, saindo de São Paulo, quando você entra no Rio pela Dutra, você entra em Queluz, depois Resende, Barra Mansa, que é a cidade dele, e Volta Redonda. Meu primo, ele foi um grande radialista. E quando eu era pequenininho, eu ia para a casa dele, a minha avó, a dona Sebastiana, que também já partiu, ela tinha um rádio preto, mas era muito grande, sabe? Era assim, ó. Caramba, o rádio era grande demais e ficava em cima da geladeira dela. E eu ali criança, ouvindo meu primo no rádio preto da minha avó, eu ficava pensando assim, eu tinha uns 6 anos, eu acho. Eu pensava assim, como que o meu primo grandão daquele jeito cabe dentro dessa caixa para falar aí dentro? Então, o Beto, ele foi a minha grande referência na comunicação a se modelar. Depois dele, Bob Floriano, Irineu Toledo, 2 grandes comunicadores, nosso grande maior mestre Silvio Santos, Gil Gomes, radialista de São Paulo, Zé Bétio,
Eu passei a infância toda ouvindo esses monstros do rádio. Quem conhece Gil Gomes e Zé Bétio sabe de quem eu estou falando. Irineu Toledo, meu grande mestre, Bob Floriano, meu grande mestre, e tantos outros mestres da comunicação. Admiro muito também o trabalho do Celso Portiolli, que começou no rádio, assim como eu. O próprio Silvio Santos também começou no rádio. O próprio Jô Soares, na época, começou no rádio. Quem mais começou? Nossa, tanta gente começou no rádio. Ratinho começou no rádio. Enfim. Gente, é o seguinte. Eu tenho pessoas que eu modelo na comunicação há muito tempo. E na espiritualidade, no autoconhecimento, eu gosto bastante do trabalho do professor Hélio Couto. Gosto muito. Gosto muito do trabalho da Luísa Ambros Espiritual. Gosto muito. Gosto muito do trabalho também do Lucas Naves, que é o meu mentor em hipnose clínica. Fabiano chegando por aqui. Bom dia, Fabiano. É isso aí, meu querido. Grandes nomes. Então, são pessoas que eu olho assim, inspirações, sabe? Pessoas a se modelar com ética, com graça e com leveza. Mas, eu confesso a você, mas não é mas, eu vou tirar o mas. Tirei o mas. E, confesso a vocês, estou apaixonado pelo trabalho do professor Joey Dispenza. Muito obrigado, Luísa. Luísa Ambros Espiritual. Gosto muito do Márcio como orador e comunicador plural e terapeuta. Gente, a Luísa, eu considero Luísa assim uma irmã de luz. Nós temos assim uma ligação fraternal muito grande, porque ela é a minha mentora energética, ela é também a minha terapeuta. Luísa, Jô Sestari, querida Jô. E são pessoas que vibram em altíssimo nível no sentido da frequência mesmo. E eu aprendi a olhar para as escalas de frequência, principalmente a escala de Ágata, que é derivada da escala de Hawkins, mas os estudos dizem, na verdade, que a escala de Ágata é até mais atual do que a escala de Hawkins. Mas quando eu aprendi a importância de vibrar em alta frequência, e quem me ensinou isso foi a Luísa, é muito desesperador até quando você cai a frequência, cai a vibração. Então, é um movimento assim para que você sempre mantenha uma vibração elevada, e aí depois de um tempo, esse movimento ele fica leve, ele fica suave, e você cai muito menos nas frequências mais baixas ali, do medo, da raiva, da vergonha, da culpa, ou quando você cai, já vem um insight para você tomar alguma decisão, para que você saia desse movimento. Mas quem pode falar mais sobre isso, com propriedade, é a Luísa. Então, para quem não conhece, essa live fica gravada, que bom, né, Luísa? Muitas outras pessoas ouvirão esse meu depoimento. Para quem não conhece, está aqui, vale a pena segui-la, Luísa Ambros Espiritual. E ela que está na mentoria do nosso querido Wendel Carvalho também, sempre buscando aprimoramento. Muito obrigado, viu? Então, como eu dizia, Joey Dispenza, uma pessoa incrível que eu estou aprendendo a amar cada vez mais o conteúdo. E depois eu quero trazer mais do professor Joey Dispenza para você. Como eu prometi, a trilogia da oratória, uma live hoje, outra amanhã, e a terceira será ou segunda ou terça. Essa trilogia tem o objetivo de deixar uma contribuição para você e também fazer uma oferta no sentido de: estamos com o nosso carrinho aberto, estamos com um link na nossa bio, eu que agradeço, Luísa, para que você possa clicar lá e aproveitar uma condição nunca vista. Mas por que nunca vista, Márcio? Hoje no mercado, a minha mentoria chamada Speaker Training, presencial ou online, individual comigo, ela custa R$ 9.007. Esse é o valor atual
da minha mentoria Speaker Training e ela tem 10 encontros de 1 hora cada encontro. Temos a anamnese também. Porém, eu e Felipe, que é o meu sócio no projeto, pensamos em levar a mentoria Speaker Training, que é presencial, para o digital, para que a gente possa atender o maior número de pessoas possível. Agora, qual é o foco, Márcio? Mais um vendedor de curso, é isso? Não, não é isso. Primeiro, porque não é curso, é mentoria. E segundo, porque o objetivo aqui não é vender. Vender é uma consequência natural de um trabalho bem feito e de uma entrega de excelência com alta vibração. Mas o propósito é impactar o maior número de pessoas possível. Porque como eu vivi na pele a dor da comunicação travada, truncada, vivi na pele a dor de ser tímido, introvertido, pessoa com gagueira, vivi na pele a dor de sofrer bullying por isso, eu sei que eu posso ajudar a destravar muitas pessoas. Não só aqui em Fortaleza, no estado do Ceará inteiro, no Brasil e no mundo, em todos os países de língua portuguesa, e é essa a ideia. Então, o nosso carrinho fica aberto até terça-feira, 23h59, com uma condição especial para você. Você pode parcelar em até 10 vezes, se eu não me engano. A nossa produção não está aqui agora, eu estou sozinho nesse espaço, mas você pode parcelar ou em 10 ou em 12 vezes, e o valor mensal, ele fica bem acessível para que você possa, ao invés de investir R$ 9.007, você vai investir apenas R$ 997 e parcelar no seu cartão ou fazer à vista no Pix. Márcio, é investimento? É. Márcio, você vai me acompanhar? Vou. Márcio, eu vou melhorar? Se você se comprometer junto comigo, eu tenho certeza que sim. Tanto é que a nossa garantia, ela é uma garantia estendida. Ela é vezes 3. Todos os players do mercado, você pode ver, eles dão 7 dias de garantia, mas a nossa são 21 dias para você. Então, fique absolutamente à vontade para clicar no link da bio, para entrar na mentoria Speaker Training, fazer um investimento em você para que você possa destravar o medo de falar em público ou aprimorar a sua comunicação. E onde você vai usar isso? Na sua vida. Luísa escreveu um texto aqui, deixa eu ler. Após acompanhar a linda entrega profissional de Márcio, super recomendo. Indiquei a minha grande amiga e já garantiu participação. Certamente será um divisor de águas para a expansão dela. Verdade. Luísa, ela fez uma indicação pessoal da nossa mentoria Speaker Training e a Sabrina, se eu não me engano esse é o nome, Sabrina, será atendida e de uma forma muito especial, porque a minha responsabilidade é literalmente pegar na mão e contribuir para que a pessoa possa trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Porque eu só posso ensinar o que eu já vivi. É o famoso skin the game? É a pele em jogo? Pois é. Lauci Salles, a nossa mentorada no Speaker Training, chegou aqui também. Querida Lauci Salles, seja muito bem-vinda. A Lauci que é palestrante, ou melhor, eu vou apresentar direito, tá? A Lauci que é extremamente talentosa, carismática, extremamente competente e ela atua como celebrante de casamentos, apresentadora de eventos, locutora de rádio, mestre de cerimônias e agora também está se preparando como palestrante, que ela já é, e estamos num processo lindo da mentoria Speaker Training. Ontem fizemos a nossa primeira sessão individual, inclusive está lá no meu story, e foi incrível. Lauci Salles com a sua entrega, com a sua elegância, com a sua voz e principalmente com a sua energia, a sua conexão com o divino. Ela que é uma pessoa que tem um programa em uma rádio gospel,
que lê mensagens incríveis, faz reflexões maravilhosas. Enfim, eu sou suspeito, porque já dividi o palco com a Lauci Salles inúmeras vezes, né, querida colega? Caríssima colega, pois é, Lauci, eu resolvi fazer uma live sem divulgar muito e começa hoje, então, a trilogia da oratória. E para finalizar, que eu deixei a promessa no comecinho, que começaria 11h11 e terminaria antes do meio-dia, para finalizar, eu reforço então a nossa oferta para que você possa clicar no link da bio. O link está lá na bio aqui do Instagram, mas eu vou ler para você caso você tenha dúvida, tá bom? O link é oratoriasistemica.com.br/replay. Por que replay, Márcio? Porque nesse link você terá acesso ao replay da live do nosso lançamento semente do evento Fale e Seja Ouvido. A live aconteceu quinta-feira, dia 5 às 20h20 e tá lá um cenário lindo, um conteúdo incrível, uma entrega maravilhosa e a oferta no final para que você possa entrar e destravar o medo de falar em público em até 11 horas. E aí, o que você acha? Para você que está ao vivo, muito obrigado. E para você que vai assistir a live gravada ainda, gratidão também. Bom, quero finalizar essa live, a primeira da trilogia da oratória. A segunda será amanhã, 11h11, amanhã domingo. E a terceira, eu ainda estou conversando com o Felipe se é melhor fazer na segunda ou na terça, para que tenha mais possibilidade de mais pessoas acompanharem, certo? É isso. 11h58, vou finalizar, porque já tem aquele almoço saudável, porque hoje, 14 horas, teremos o workshop com Luísa Ambros. Você pode... Luísa, ainda tem vaga para a pessoa investir? Eu acho que sim, né? Workshop incrível de apoio energético. Nossa, a Luísa fala de frequência, da escala de Ágata, fala de tantas coisas. E esse trabalho que eu faço com ela de acompanhamento é incrível. Muito obrigado, viu? Para você que está aqui, gratidão, que Deus te abençoe. Eu quero finalizar com uma frase que eu sempre... ainda tem vagas, hein? Então, vai lá no Instagram da Luísa, Luísa Ambros Espiritual, clica no link da bio, que você vai ser direcionado para o link do workshop. Olha só que legal, potencialização de intuição e conexão com o divino. E o que é legal, viu, Luísa, viu, Lauci? A Lauci, por exemplo, ela é evangélica e é uma religião linda. Eu sou católico, ambos somos cristãos. E o que é legal é que o trabalho da Luísa é um trabalho, é uma ciência que atende assim todas as religiões. É um trabalho ecumênico, isso que eu acho incrível. Então a Luísa tem mentorados católicos, assim como eu, evangélicos, assim como Lauci, tem mentorados que são espíritas, budistas, tem mentorados até ateus, eu acho. Enfim, é um trabalho de luz ecumênico, porque Cristo e Deus está em todo lugar. Não é isso? Muito obrigado. 11h59, amanhã às 11h11 da manhã tem o segundo episódio da trilogia da oratória e o nosso carrinho continua aberto. Então, se você conhece alguém que precisa destravar o medo de falar em público, dá um toquezinho. Você pode ser um agente transformador, um canal de cura na vida daquela pessoa que você sabe que é introvertida, que tem medo, ou que tem gagueira, ou que sofre bullying porque não se comunica bem. Enfim, verdade, minha querida colega, minha caríssima amiga Lauci Salles. Parabéns, muito obrigado a você e até amanhã. Lembrando que essa live fica gravada. Beijo no coração. Bom almoço!